Bom dia! Aqui nós estamos nesta manhã para receber de Deus aquela palavra que vai nos fortalecer, nos ajudar a vencer mais um dia. Pai, é no nome de Jesus que eu peço ao Senhor, fale conosco, abra-nos o entendimento segundo o teu querer, de acordo com a tua vontade. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, Deus ele usa o apóstolo Paulo, como sempre ele usou, o apóstolo Paulo, para dizer para mim e para você que nós, como servos de Deus, nós precisamos dar prioridade total em servir a Deus. E quando nós damos prioridade em servir a Deus, entenda que nós não podemos nos apegar a outras coisas, E aqui ele é bem específico, sabe? Ele nos dá uma direção e ele nos orienta que nós devemos se agarrar, grudar com Deus e servir somente a Ele, porque existe tantos outros deuses que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida e nós não podemos permitir que isso aconteça. Olha o que ele diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, e o versículo é o 5. Ele diz assim: sejam vossos costumes. Perdão, é o versículo 10. É o Hebreus, o capítulo é o 13 e o versículo é o 10. Eu comecei Perdão, não é Hebreus, nós vamos iniciar. Não, tá certo. Nós vamos iniciar em Hebreus 13, o versículo é o 5, sim. Perdão aqui a confusão. Ele diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Entenda, na versão atualizada, ele fala assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Entenda, que aqui, embora a tradução seja diferente, ele está dizendo para mim e para você a mesma coisa: sejam vossos costumes sem avareza. Avareza é quando a gente ama outra coisa, quando a gente ama algo, vamos colocar desta forma. Se dependendo de como a gente cuida, de como a gente dá atenção para aquilo que nós amamos, com certeza aquilo tomará o lugar de Deus. Então, Paulo, usado por Deus aqui, ele nos aconselha. Entenda que Deus e os homens de Deus, eles nunca vão impor algo para nós, ele sempre vai nos aconselhar. Por quê? Porque com certeza eles viram aquilo acontecer com alguém e agora ele não quer que aconteça com os que estão se levantando para fazer a obra de Deus. Por quê? Aí ele continua e ele diz assim: contentai-vos com o que tendes. São tão poucas as pessoas que elas se contentam com o que elas têm. Às vezes o que elas têm, elas acham pouco, mas há pessoas que não têm nada, nada, nada. E aí a pessoa que tem um pouco, ela não se contenta com o que tem e ela quer cada vez mais. E quando a gente não se contenta com o que a gente tem e cada vez a gente vai buscar mais, a gente acaba deixando de servir a Deus para servir aquilo que nós estamos buscando. Então entenda que é o que Paulo está falando. Nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos querer mais. Não, porque só isso eu não consigo ajudar, só isso eu não consigo fazer. Consegue sim.
Faça dentro das suas posses, mas nunca deixe de servir a Deus em primeiro lugar. Porque a partir do momento em que nós buscamos outros interesses, né, deixamos a avareza entrar. A avareza é quando a gente quer mais. Nós não estamos conformados com o que temos e nós queremos mais. Nós não podemos nos conformar com este mundo, né? Um mundo ao qual perdeu-se o amor, perdeu-se o respeito, né? Perdeu-se a essência, né, das primeiras obras, né, de buscar ao Senhor, né, enquanto há tempo. É sobre isso que ele fala que é para nós transformarmos a nossa mente. Agora, acerca do que nós temos, precisamos entender que o que temos neste momento é o suficiente. Entenda, se for para Deus te dar algo a mais, quem vai te dar é Deus, porque tudo pertence a Ele. E se Ele der para você, você pode ter certeza que Ele está te dando, porque Ele conhece teu coração. Ele conhece o seu proceder e Ele já percebeu, Ele já viu que você não vai se desviar do caminho por causa da ganância. Entende? Tudo pertence a Deus. Nós não podemos ficar olhando, né, para a prosperidade do outro e desejar. Nós não podemos olhar para a nossa vida e falar, não, eu não quero isso, eu preciso de mais, eu quero mais, eu preciso... E nosso Deus não sabe do que nós precisamos? Né? Então, quando nós temos essa certeza de que Deus sabe o que nós precisamos, nós somos felizes com o que temos. Aprendemos a amar o que temos, a agradecer a Deus pelo que temos. Podemos até achar que aquilo não é o melhor, né? Porque nós sabemos, Deus tem o melhor para nós. Mas isso não significa que o melhor de Deus não seja o que nós temos ali naquele momento. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro de um versículo ou foi uma frase que eu li em algum lugar, que diz assim, que se Paulo, né, fosse um exemplo, né, de prosperidade, nossa, ninguém poderia se focar, né, em Paulo. Por quê? Porque, ao que conta a história, Paulo ele morreu pobre, né? Mas ele foi um homem milionário espiritualmente. Entenda que a pobreza material, ela não significa que você é pobre espiritual, porque a dinâmica de Deus é diferente. Antes de você ser pobre aqui na terra e ter só o necessário para você poder viver, para você poder fazer algo, do que você ser rico e você não servir a Deus. Porque a Bíblia diz de que adianta você ganhar o mundo inteiro e aí você perde sua salvação. Tem pessoas que procuram tanto a riqueza, só que elas esquecem a essência. E a essência é Deus. Quem nos criou? Quem que mandou seu único filho para morrer por nós naquela cruz? Quem que está conosco todos os dias? Quem que nunca nos abandona? É Deus. Nós abandonamos Ele, mas Ele nunca nos abandona. Se clamarmos a Ele, Ele diz que Ele é fiel e justo para nos ouvir. E Ele nos perdoa. Isso é amor. Ele olha para mim, para você, com um olhar de amor, com um olhar de ternura. Então, como Paulo já havia visto, né, que muitos amavam mais o dinheiro, as posses, a avareza, então ele aconselha, não façam isso. Eu creio que Paulo ele teve condições de ter uma vida muito melhor. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a oportunidade ela vem. Só que nós não podemos deixar a avareza entrar. Porque se a avareza entrar, aí nós deixamos de servir a Deus. E aí vamos servir ao dinheiro. Porque aí nós vamos querer ter mais, querer guardar, queremos juntar. E entenda, a avareza, ela te torna um pão duro. Porque você vai querer só para você. Entenda que a igreja primitiva, aquelas pessoas que tinham duas túnicas, elas davam uma para quem não tinha. Isso é amor. Paulo ele ensina que nós devemos praticar o amor. Se eu tenho 2, eu só vou precisar usar um. Então eu vou compartilhar. Ah, mas como assim?
Hoje em dia, não tem essa questão de hoje em dia. Deus, ele conhece a minha necessidade, ele conhece a sua. Deus, ele sabe de tudo, ele conhece a minha, você melhor do que tudo. Nós precisamos largar mão de ser avarentos. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas são assim, elas só querem para ela. Por que você acha que o nosso país está do jeito que está? Elas só querem para si próprio. E o próximo? Eu busquei para mim, ele busca para ele. Isso é um pensamento egoísta, avarento. Aqui Paulo mostra que ele não é avarento. Ele viu que muitos amaram mais o dinheiro e largaram a Deus, então ele está dizendo, não façam isso. Eu vi pessoas fazerem isso e não deu certo. Se perderam porque amaram mais o dinheiro, as coisas do mundo. Não deixem de servir a Deus acima de todas as coisas. Não deixe outras coisas tomarem conta de Deus, assumirem o papel de Deus na sua vida. E aí ele continua dizendo assim, porque eles disseram, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele nunca nos deixa, ele nunca ele nos desampara. Nós precisamos confiar nisso. Quando precisarmos de algo, se nós orarmos e crermos, Deus, ele vai mandar. Nós vamos precisar somente confiar. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6. O versículo é o 10. Ele diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Entenda? Quando eu deixo, de servir a Deus em primeiro lugar, e aí eu amo outras coisas que não é a Deus, principalmente quando eu amo o dinheiro, entenda que a minha vida ela virará uma ganância, a pessoa, a qual ela quer buscar mais e mais, aquilo torna para ela um Deus. Ela precisa ganhar mais, ela precisa ter mais, porque ela precisa de mais, porque ela precisa de conforto, porque ela precisa... Entenda? Aquilo vai tomando o lugar de Deus na vida dela. E olha o que ele acaba dizendo aqui. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo, entende? Eles se transpassaram a si mesmo, por quê? Porque trabalharam tanto, buscaram tanto, Conseguiram? Provavelmente conseguiram sim, mas e Deus está onde? Aí a pessoa vai falar, está aqui no meu coração. Está no coração? Será que Deus está no coração dessas pessoas que transpassam de cansaço para buscar o dinheiro, para ter mais, para ter mais, para ter mais? Será que Deus está mesmo nesse coração? Por que estou dizendo isso? Será que aquele cansaço a qual a pessoa se encontra vai deixar ela fazer uma oração, ela adorar o Senhor, ela agradar ao Senhor? Porque em momento algum Paulo diz que é errado ter o dinheiro, mas entenda, ter quando Deus dá. A palavra de Deus diz que a bênção seguirão aos que crê. Se eu creio, a bênção de Deus ela virá, Eu creio que quando Deus ele fala, eu sempre estou contigo, é isso que eu preciso crer. Ele fala, olha, se conforme com o que você tem hoje. Embora dentro de você fala, Deus, eu preciso fazer isso. Fale para Deus, Ele conhece qual é a sua verdadeira necessidade, porque nós nos enganamos. Nós achamos que a nossa necessidade é uma. E Deus olha para nós e fala, não, filho, não é essa a necessidade que você tem. Entenda que a maior necessidade que nós temos é de buscar a Deus. O Senhor fala na palavra dele que o amor de muitos esfriaria. E Deus ele está preocupado com o nosso amor a Ele. E não com o nosso amor ao dinheiro, aos prazeres,
da vida, porque o dinheiro ele traz somente os prazeres da vida, entenda? Os maiores sentimentos, os maiores dons, né? As coisas que nos trazem mais prazer, alegria, vem de Deus e é gratuito. A paz, a longanimidade, o amor, a esperança, a fé. Entenda, existem coisas sentimentais, né? Você sentar-se com a sua família na mesa para conversar, para almoçar, né? Um momento de diálogo, um momento de lazer, né? Que você está ali sentado com a sua família, dialogando, conversando, lembrando, né, de coisas a qual vocês já passaram, agradecendo a Deus. Entenda, esse tipo de coisa é só o amor que traz. Sabe, você ter um prazer de sentar com a sua família para lembrar, né, de coisas boas, para passar alguns momentos, né, lembrando daquilo, né, que já passou, mas que foi bom, né? Lembre que Deus ele nos permite, né, olhar para trás por alguns momentos que é para nós lembrarmos como é bom estar na presença dele, como é bom servi-lo, como é bom ter o amor fraternal, o amor verdadeiro de Deus dentro do nosso coração. E aqui ele diz assim, e mesmo como ele diz assim, e se transpassaram a si mesmo, com muitas dores, entenda. Quando nós buscamos o dinheiro, a cobiça, eu preciso ter, não, porque eu preciso melhorar o meu carro, eu preciso comprar outra casa, eu preciso melhorar minhas roupas, eu preciso melhorar meu sapato, eu preciso comprar somente roupas boas, roupas de marca. Da onde que nós tiramos isso? A palavra de Deus, ela diz para nós que Jesus, ele fala assim, né, que o Filho do Homem não tinha um travesseiro sequer para reclinar a cabeça. Ele era Deus, aqui na terra. Ele se despiu de toda a glória e ele desceu aqui na terra. Não estou aqui eu dizendo que nós temos que ser pobres e miseráveis. Não, não é isso. É que nós, quando nós entendermos que amar a Deus é confiar em Deus, confiar de que Deus ele vai te dar tudo o que você necessita para viver. Entenda, Paulo foi um homem pobre, né? E ele foi pobre só na matéria, na carne, mas Deus providenciou tudo, ele viajou todos os cantos que Deus mandou, ele foi. Deus providenciou. Nós precisamos crer que o nosso Deus ele nunca nos abandona. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez para Paulo, ele vai fazer para mim e para você. Nós não podemos deixar a avareza tomar conta da nossa vida, porque quando nós deixamos a avareza tomar conta da nossa vida, nós vamos buscar outros interesses que não é o de Deus. Entenda, eu penso, mas o que eu penso é o que Deus quer? É o plano de Deus para mim? É isso que eu preciso entender. Se o que eu penso não é o plano de Deus, vamos parar de pensar. Porque quando nós queremos algo, nós saímos do plano de Deus. Entenda, o plano de Deus ele é perfeito, agradável e ele é bom. Mas nós, muitas vezes, queremos melhorar o plano de Deus com a nossa visão. Nós estamos totalmente errados. Deus, ele não precisa melhorar em nada. Quem precisa melhorar somos nós. A nossa visão, o nosso entendimento que precisa mudar. É a nossa visão que precisa melhorar. Nós precisamos nos conformar com o que nós temos hoje, agora. Sabe? Se você observar esses andarilhos da rua, eles não ficam sem comer. Da mesma maneira que Deus ele fala, né, que os pássaros, eles não trabalham, eles não semeiam e ainda assim eles não passam necessidade. Sabe, esses andarilhos, essas pessoas que moram na rua, elas também não passam fome, não. Elas têm o que comer de manhã, de tarde, de noite, elas têm o que vestir. Sabe por quê? Porque Deus manda. Sabe qual que é o problema do ser humano? É que ele quer colocar outras coisas no lugar de Deus, achando assim, não, Deus, é que não é bem assim. Nós somos seres humanos, limitados, só conseguimos olhar para o passado, lembrar de algumas coisas e o presente.
Entenda que Deus ele vê o futuro. E o que Deus quer é que nós aprendemos a dominar tudo o que existe nessa terra. Entenda? Não é que Deus não possa nos dar ou que Ele não vai nos dar. Se houver a necessidade, Ele irá nos dar. Mas nós precisamos entender que nós não podemos focar na cobiça, ao dinheiro. Nós não podemos colocar o dinheiro acima de tudo, porque tem pessoas que ela trabalha tanto, 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 e ela desfalece, como disse aqui a Bíblia. Aí você para e pensa, uma pessoa desfalecida, ela consegue fazer uma oração? Uma pessoa desfalecida é porque ela está muito cansada, ela está ultrapassadamente cansada, foi esse o termo, né? Ultrapassado. O cansaço já ultrapassou o natural. Aquela pessoa, ela parece que ela nem vive mais, ela só vegeta. Isso é triste. Não é assim. Deus não quer que nós sejamos um robô. Deus, ele quer uma verdadeira adoração, um louvor verdadeiro. Ele quer que aquilo saia do nosso coração, não daquilo que nós temos. Então entenda, muitas vezes o que nós temos para dar para Deus, às vezes não é finança. O que nós temos para dar para Deus, muitas vezes não tem valor financeiro, vamos dizer. Mas entenda, quando aquilo tem um valor sentimental, e você entrega aquilo para Deus, você pode ter certeza que é o tesouro que você tem, porque você está entregando o teu coração. Deus ele não está interessado em dinheiro, Ele quer o nosso coração inteiro nas mãos dEle. E é isso que nós precisamos entender, buscar amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso Ele resumiu os 10 mandamentos no amor. Nós precisamos aprender a buscar a Deus e amá-lo de todo o nosso coração, porque Ele fala que aquele que ama a Deus será amado de meu Pai. E Jesus ele diz, aquele que ama a Deus, ele será amado de meu Pai. Quando pedir de alguma coisa em meu nome, pode esperar que você vai receber. Porque quando você ama a Deus, é porque você tem compromisso com a palavra. Deus ele tem compromisso com a palavra. Então, por causa da palavra, do compromisso que você tem com a palavra, do compromisso que Ele tem com a palavra, Ele vai mandar o que você pediu. Não? Entenda, Ele vê o seu coração. Nós precisamos só confiar em Deus. Sempre, sempre, sempre. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Pai, por não nos deixar perder a essência. A essência precisa ser o amor. Oh, Pai, eu sei que esse mundo ele está tão transformado, cheio de avareza. Oh, Deus, mas nós sabemos que para o Senhor não há nada impossível. O Senhor pode reverter essa situação. Essa nova geração que está surgindo, Pai, ela pode ser uma geração cheia de amor, cheia de temor. Oh, Deus, cheia de prazer naquilo que ela tem e não naquilo que ela quer. Precisamos viver os planos do Senhor e não os nossos. E nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de transformar essa nova geração. Eu dou glórias ao Senhor por isso, Pai. E que assim seja, Pai, que outras pessoas, Pai, consigam identificar, né, que nós precisamos nos conformar com o que Deus nos dá, porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe as nossas necessidades, os nossos desejos, os sonhos, os planos. E todos aqueles que o Senhor já concretizou, nós damos graças e sabemos que muito mais o Senhor fará. Só precisamos crer. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.